Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e estou novamente aqui para proferir, para declarar a palavra poderosa de Deus, o Evangelho de paz, de amor e de esperança que pode transformar a tua vida. Hoje é terça-feira, ontem na segunda eu falei sobre um breve testemunho da minha vida, um testemunho muito rápido, porque não há tempo para detalhes, senão nós passaríamos muito tempo falando sobre a maravilhosa graça de Deus sobre a vida daquele que se arrepende e teme ao Senhor. Igreja, eu quero compartilhar, está em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, aleluia, no qual temos a redenção, a remissão e a remissão dos pecados. Glória a Deus. Esse texto aos Colossenses, Paulo está declarando algo profundo e algo tremendo no início do capítulo 1, do versículo 9 ao 14, ele fala sobre a oração que ele faz, a petição a Deus que ele faz pelos colossenses. Amados, quando nós fazemos uma petição a Deus, colocamos diante de Deus uma situação que não é nossa, por amor do Senhor, por amor de vidas, faz uma declaração, uma petição do Senhor para que interaja, para que promova algo na vida de outro. Isso é tremendamente abençoado por Deus. Por quê? Porque nós não estamos fazendo uma petição para nós, ou uma vã repetição, uma vã intenção. Nós estamos fazendo uma declaração em forma de oração, uma petição a Deus por outras vidas. Aqui Paulo está pedindo aos colossenses, a Deus pelos colossenses, para que neles houvesse uma disposição, um bom ânimo, uma fé inabalável, uma confiança plena em Deus, que transformou, que fez algo poderoso na vida deles e que isso permanecesse, continuasse. O texto refere-se, amados, quando fala no versículo 14 sobre a remissão dos pecados, ele está dizendo que Deus institui e retira todo o pecado. Ele é o único que pode. Por quê? Através do arrependimento genuíno diante da face do Senhor. Quando um homem e uma mulher se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos, há a remissão dos pecados através da palavra poderosa de Deus, que fala assim, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém, igreja? Que isso sirva de promessa para a tua vida, ou seja, se há arrependimento genuíno na presença de Deus, a remissão dos pecados, a redenção através do sangue de Cristo, no versículo 14 também, na parte A, teremos a oportunidade da redenção através do derramamento não de sangue de um animal, não de sangue de holocausto, mas do sangue do Cordeiro Pascal, daquele que veio e que tinha o único que poderia fazer, que poderia nos redimir de todo o pecado e poderia fazer com que fosse a remissão dos pecados fosse constituída e a redenção através dele, somente dele, de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, amados, quando nós clamamos a outro nome que não é o de Jesus, nós dizemos: Jesus, tu não veio, tu não merece
a nossa glória, a nossa honra, tu não merece o nosso louvor, tu não merece honras e glória, não a nossa glória, não a nossa honra. A glória do Senhor tu não mereces. Nós estamos falando literalmente isso, porque se nós colocamos outra figura, outra pessoa, outro nome no lugar de Jesus, nós estamos dizendo, o Senhor não valeu o sacrifício de morte de cruz, e a única oportunidade da nossa salvação, da remissão dos nossos pecados e da redenção foi através do sangue derramado na cruz. E quando nós vemos isso, amados, nós falamos sobre, no versículo 13, sobre a libertação do poder das trevas. Olha o que diz nos 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa tremenda! Nos retira, nos libertou do império das trevas, quando outrora éramos conduzidos, éramos direcionados pelo inimigo das nossas almas, por Satanás, que fazia um estrago em nossa vida e nós não sabíamos como e porquê e quem servíamos, porque nós estamos no domínio das trevas e também falamos de Deus. Pessoas estão no domínio das trevas e vão na igreja às vezes, sabe, como religiosos. Eles vão numa reunião de domingo ou num culto e eles saem dali, amados, eles escutam a palavra e eles vão para a bebida, vão para a prostituição, eles vão com as suas mulheres e filhos, olha, eu vou mais tarde para casa, deixa a mulher em casa e vai sair com sua amante e vai beber e vai estar com seus amigos até a madrugada e depois volta. Então aquela palavra não foi uma palavra de vida eterna, não foi uma palavra que o conduziu para a retidão, para a libertação, ele não foi liberto ainda. Mas a palavra de Deus diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Para que isso aconteça, amados, eu e você precisamos entender a soberania de Jesus. Eu e você precisamos entender a primazia daquele que tem poder para transformar e para nos salvar, o único digno de adoração, o único digno de todo louvor e toda aceitação. Então nós clamamos, Abba Pai, Paizinho querido, esteja conosco, faça algo tremendo em nossas vidas. Agora eu preciso confiar plenamente nele. E esse texto também se refere à transposição para o reino do seu amor, no versículo 13 que nós falamos, os feitos idôneos para a herança dos santos, no versículo 12, fortalecidos com todo o poder, olha o que diz o versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Ou seja, o fortalecimento de um homem é pelo próprio Senhor. A glória de Deus vem, se manifesta na vida de um homem para que haja um fortalecimento, para que haja um renovo espiritual e para que ele caminhe e persevere na presença do Senhor. Quantos, amados, que conheceram a Jesus e hoje voltaram à sua vida, que era outrora que ele vivia, voltou para as drogas, voltou para as bebidas, perdeu a família por causa da consequência dos seus pecados e daquilo que veio através daquilo que ele fazia de errado. E não é Deus que faz isso, amados, somos nós. Nós buscamos a santidade ou buscamos a miséria espiritual, buscamos as coisas das trevas, as coisas que não pertencem à luz. A decisão é minha e tua. Agora, quando eu decido para as coisas da morte, eu estou propício a estar próximo à morte. Quando eu decido viver as coisas da vida, eu estou propício, estou próximo às coisas de vida, que me fazem bem, que me agradam, que eu posso ter momentos difíceis, sim, eu não estou isento disso, ninguém está, mas que eu entendo que Deus me deu vida e vida com abundância, para que eu clame, Abba Pai, para que eu cresça não só em estatura, mas em sabedoria e discernimento da sua palavra. Porque, amados, quantos grandes, quantos poderosos estão aí, vivendo com toda a sua fortuna, vivendo bem, vivendo tranquilo, seus aviões, seus helicópteros, que isso não frustre o teu coração, que isso não passe para você como é que pode esses homens viverem assim, eu não tenho nenhuma bicicleta, nenhuma moto. Amados, talvez a tua alegria seja muito diferente da alegria que ele diz ter. Talvez a tua família seja mais unida do que esta família que está com umas finanças ou abastado em dinheiro. Talvez o Deus que você sirva não seja o Deus que essa pessoa serve. Eu não estou dizendo que os ricos não podem servir a Deus. Não é nada disso. Eu estou dizendo que alguns servem a Mamon,
que é o Deus do dinheiro, o dinheiro é maior para eles, ou seja, nada do que possa acontecer é maior do que as finanças, do que o dinheiro dele. Então isso é servir a Mamon. Nós servimos a Deus, um Deus poderoso. É errado ter dinheiro? Não. É errado ter fortuna para alguns? Não, desde que seja lícito. Agora, desde que seja através do seu trabalho. A corrupção não é lícito, isso não é favor de Deus. Então algumas pessoas pensam, mas isso foi favor de Deus, Deus tem abençoado essa vida. Deus não tem nada a ver com isso, com riquezas ilícitas. Deus não tem nada a ver, Deus não promove riquezas ilícitas. Essas riquezas foram através de corrupção. Deus promove riquezas e Ele está à frente disso quando pessoas tementes a Ele, submissas ao reino de Deus, ao poderoso reino de Deus e cumpridores da sua palavra, Ele tem prazer em abençoar. É diferente, é totalmente diferente. E a palavra de Deus nesse texto insere algo tremendo. Frutificando em toda boa obra, no versículo 10 fala isso, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando toda boa obra, ou seja, tudo que você fizer vai frutificar se você estiver na presença do Senhor, porque o se deleitar, se regozijar na presença dele é quando você vê frutos daquilo que você fez por intermédio da tua força, da tua capacidade, mas com o auxílio do Senhor, com a força do Senhor, com a direção, com o entendimento do Senhor. Amados, tudo isso é para a glória dele. Nós entendemos isso e você também entende. Eu creio plenamente, você entende que isso é bom. Agora, por que não mudar? Por que não desejar estar na presença desse Deus maravilhoso e seguir os seus caminhos e buscar a santidade? E ele diz mais nesse texto, enchidos com toda sabedoria e entendimento espiritual, no versículo 9, olha o que diz, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua verdade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha que coisa tremenda. Sabe o que Paulo estava pedindo? Pedindo para que a sabedoria do Senhor transbordasse na vida dos colossenses. O pleno conhecimento da glória de Deus, da sua palavra, estivesse na vida deles de uma forma tão tremenda que eles não suportariam viver de outra forma. É assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. Quando nós não suportamos viver mais em trevas, em outras coisas, porque a palavra nos regenerou, porque a palavra nos transformou, porque a palavra nos consolou, nos amou e nos direcionou à luz, que é a luz do Senhor, nos direcionou a algo tremendo que só pode estar em Cristo Jesus. Se você entende esta palavra, amados, nessa noite, que você seja tocado, impactado para a glória dele, que você seja tocado ao ponto, certamente, que os colossenses foram tocados quando Paulo declarava isso a eles, quando Paulo escreveu a sua epístola ou a sua carta a eles, e eles leram aquilo, certamente se regozijaram. Olha o apóstolo Paulo está orando por nós, está orando para que Deus estabeleça algo novo em nossas vidas. Que coisa tremenda, amados. E você, amados, que já está caminhando com Cristo, ore, interceda por aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus por causa da amargura e um coração de pedra. Deus pode transformar um coração de pedra em um coração de carne, que pulsa, que determina o fluxo de sangue, que é como uma bomba propulsora que determina que todos os demais órgãos sejam fluidos, sejam intensos na presença de Deus. O coração, amados, aonde pulsa, aonde impulsiona o sangue, bombeia o sangue para todos os demais órgãos. É isso que Deus quer, meu e teu. O meu coração e o teu coração na presença dele. O papai é amável, o papai é fiel até o fim. A palavra de Deus diz que ele é fiel até o fim. Ele é imutável, não muda. A sua palavra não muda. Ele te ama para sempre, amados. Confie nele, espere nele e você verá algo poderoso acontecer. Que a paz do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a minha e com a tua vida, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.